Eu que sou mais velho começo, né, Fer? É justo. Bom, pessoal, novamente, bom dia. É um momento muito importante para a gente, para nós todos e para o teatro catarinense, né? Eu que, para vocês terem uma ideia, faz mais de 50 anos que a gente luta com teatro em Joaçaba e na região. Então, para falar um pouquinho da nossa história, o Tejo, né, que a gente teve a oportunidade de ser fundador, nasceu em 29 de setembro de 1972, no Colégio Celso Ramos, em Joaçaba. Até porque, na época, muitas pessoas, mas por que o grupo Tejo, né, de teatro? Na verdade, naquele período, os professores também incentivavam muito o teatro, né, que era importante o teatro, e a gente tinha só a referência da televisão, longe, distante, e graças a Deus não existia o celular, então a gente era obrigado a se encontrar para falar e para conversar. E isso era muito importante. Então a gente começou a se reunir no colégio Celso Ramos, o grupo de alunos interessados, e ali fundamos o Tejo, então. E começamos a montar espetáculos com muita dificuldade, sem experiência nenhuma, ninguém sabia nada. Mas as referências eram da própria televisão, de alguns professores que tinham um mínimo de conhecimento, e a gente foi começando a pesquisar. E nesse período, inclusive eu tenho em mãos aqui, existia essa, não sei nem se existe hoje, essa revista do teatro, que era uma revistinha bimestral, né? Que não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de ver. Todo mês a gente assinou e todo mês a gente recebia, e nela sempre trazia um texto escrito e o que acontecia no teatro no Brasil, mais ou menos. O que era, o que não era, como que... E isso foi uma referência grande para nós. Então a gente lia, né, nos momentos, e começamos a montar os espetáculos que os textos traziam na época, né? E assim foi. Para explicar mais ou menos como funcionava, a gente trabalhava o dia todo, à noite estudava, e a gente ia para o ensaio no colégio mesmo, no salão nobre, tipo 10h30, terminava a aula, ficava até 1h30, 2, 3 horas da manhã. Eu fico pensando hoje, né, olha bem que paixão, né? Hoje é muito difícil você encontrar alguém que se prontifique a fazer um trabalho nesse sentido. Até porque era teatro amador, ao contrário do grupo Reminiscências, né? Na época não tinha esse objetivo de sobreviver do teatro, na verdade. Se fazia por prazer. E era uma grande paixão, então a gente se deleitava com os espetáculos. O teatro tinha uma referência muito grande na época, acredito, porque como hoje não tinha, como hoje tem muita oportunidade de você ver e ir e conhecer, naquela época tinha pouquíssimas coisas. Então o teatro era uma grande possibilidade. Então a gente divulgava na cidade, a cidade era pequena, todo mundo queria ver o que tinha montado no espetáculo do Tejo. Né? E isso fazia com que a gente se esforçasse muito para montar outros espetáculos, e assim o Tejo foi sobrevivendo nesses anos, se montou muitos espetáculos, muitas peças. Quando não era no Tejo, só para vocês terem uma ideia, no Tejo não, a gente chamava de Tejo, né, o palco do Teatro Celso Ramos, e a gente ia para o interior, uma historinha curiosa, a gente precisava de condução, ao contrário do Fábio, que diminuía os cenários dele, na época, eu estava rindo até quando ele contou, a gente ia para a prefeitura pedir um transporte. E normalmente, como tinha o cenário e não eram só pessoas, o prefeito viabilizava uma condução, que era um caminhão caçamba. E a gente botava o cenário na caçamba, ia todo mundo em cima e ia para o interior. Quase como um grupo mambembe, assim. E aí ia feliz da vida. O pessoal, mas vocês vão na caçamba? Mas não tem problema, tanto que fosse. E a gente ia, montava, e o caminhão esperava, a gente carregava tudo no caminhão e voltava. E achava uma coisa normal. Que interessante, elas achavam que aquilo era... E funcionava, e a gente daí tinha a oportunidade de viajar com o grupo nesse período, na época dos anos 70 ali, né? Que também teve outros problemas sérios, porque nós passamos num período vou contar mais da minha época, daqui a pouco, Fernanda, da ditadura. E os textos que a gente montava na época tinham que ser passados para a Polícia Federal.
Então a gente mandava o texto e tinha que aguardar eles mandar de volta, autorizado, e o que era para ser cortado e o que não era para ser cortado no texto que nós não podíamos apresentar. E vocês imaginem, né, quando você faz um ensaio geral, também é complicado normalmente. Imagine você com o cara da Polícia Federal te assistindo para saber se o texto estava de acordo conforme eles tinham mandado. Até a Fernanda disse, pai, esse é o original. Eu te trouxe esse aqui é o original. Esse espetáculo era o Jogo da Verdade, entre outros que a gente montou. Então a polícia mandava, atrás trazia os textos, as páginas cortadas, o que se podia falar e o que não podia. Então no dia do ensaio geral, havia aquela tensão monstra, porque se você chegasse a se enganar e falar alguma... Porque às vezes nós também, sabe como que é, né, brasileiro? Nós cortava e não cortava algumas coisas, porque perdia o sentido da coisa. Então todo mundo, ó, gente, pelo amor de Deus, não fala essa frase, porque nós vamos ser presos. Era essa tensão. E foi um período um tanto difícil. Esse certificado aqui é de 70, do dia... Era válido até 21 de junho de 1981. Eles assinaram em 77, que era o período que nós podíamos estar levando o espetáculo para frente. E a gente montou muitos espetáculos, aos poucos fomos se integrando com a região, depois o Tejo se envolveu com o movimento da FECAT, na época era FECATA, né? E foi muito produtivo para nós, que aqui era bem do interior, em trabalhar com os festivais, que daí começamos a participar de festivais de teatro, montávamos um espetáculo por ano, né? E mais ou menos isso, a Fernanda começou a participar com 6 aninhos de idade, né? Já fazia teatro conosco, porque sabe como que é, né? O pai ia, vamos levar a filhinha junto. E montamos o espetáculo. E o que tinha de interessante na minha época ainda? Tanta coisa. A construção do teatro. Ah, é. Pois é, o pessoal pergunta pra gente por que a gente se envolveu com o carnaval. Houve um período, eu não vou citar ano, porque agora vocês vão descobrir minha idade. Houve um período onde que não havia mais espaço para a gente montar os espetáculos. Afinal de contas, a gente cresceu tanto que a gente queria um teatro. A gente queria um espaço. E começamos uma luta, porque naquela época Joaçaba era considerada a capital da cultura, o centro cultural, a cidade de referência. Tinha uma orquestra sinfônica aqui, famosíssima, Escajo. Aqui tinha um grupo de corais que faziam festivais na região, tinha um movimento cultural muito forte. Tanto que daí a gente reivindicou a construção de um teatro para o governo do estado em nome da Escajo, que é a Sociedade de Cultura Artística Joaçaba e Erval do Oeste. Para vocês terem uma ideia, esse teatro demorou 20 anos para ser construído, do dia que começou até o dia que concluiu. E os atores, imagina, esse povo de teatro não aguentava mais, né? E daí resolvemos ir para a rua nesse período e começamos a se envolver no carnaval e tal, e teatro e carnaval, e surgiu Acadêmicos, ou melhor, a Vale Samba, que a gente acabou fundando, isso em 78, né, Preto? 79. E aí houve vamos dizer assim, uma parceria, né? Tanto fazíamos teatro e se envolvíamos no carnaval no final do ano, era um processo que nos ajudava muito, aliás, nos ajuda até hoje nesse sentido. Aí, eu sou professor universitário aposentado e a gente teve a oportunidade, eu trabalhava na UNOESC, tive a oportunidade, graças a Deus, de com outros professores criar o curso de licenciatura em teatro aqui em Joaçaba. Nós conseguimos formar 4 turmas, que graças a Deus hoje o Reminiscências foram todos alunos do curso. Eu acho que nós temos esse grupo que ainda restou para plantar a nossa semente e dar vida ao teatro graças ao curso, né? Infelizmente ele acabou porque o reitor achou que não dava lucro, né? Sabe como que é isso? A arte sempre teve essa tristeza, essa cruz para carregar. Mas, enfim, deu para formar 4 turmas e isso, independente de não surgir outros grupos de teatro, essas pessoas estão na região trabalhando o teatro em escolas, em grupos particulares,
enfim, estão disseminando semeando a nossa sementinha aí. E tu? Meu nome é Fernanda, bom dia. Você não disse teu nome. Jorge Zamonera. Meu nome é Fernanda. Então, eu nasci, o Tejo já existia, né? Comecei a fazer teatro pequenininha, nesse movimento, assim, muito do teatro amador que existia em Joaçaba. E decidi fazer artes cênicas, fui fazer artes cênicas na FAP, em Curitiba. Quando comecei a trabalhar lá um tempo, me envolver com alguns grupos, foi o momento que aqui em Joaçaba Começamos a montar o Contestado. A gente foi convidado pela universidade, depois de um tempo, para montar um espetáculo que falasse da região, né, que contasse para o primeiro colóquio internacional de educação que aconteceria em Joaçaba, na UNOESC. E a gente foi convidado, na verdade eles me convidaram, porque eu já trabalhava com teatro na universidade, para dirigir o espetáculo. Não sei se alguém de vocês já viu, é do Romário Borelli, ele está em Curitiba. E foi um espetáculo revolucionário, assim. A gente tinha 50 atores em cena, com um grupo de canto, que tinha um coral que cantava, e tinha os músicos também ao vivo. Esse espetáculo ficou em cartaz durante 10 anos. 10 anos. Foi uma coisa, assim, para nós, para mim particularmente, que já tinha experimentado várias coisas, foi um desafio e, ao mesmo tempo, foi uma experiência. Eu disse, eu vou experimentar como que é fazer um trabalho, um mega espetáculo, assim. Até porque o curso de artes cênicas, daí começou... Não tinha, né? Ainda não tinha. Foi a partir do Contestado. Foi a partir do Contestado que surgiu o curso de artes cênicas. Aí motivou a comunidade e a gente conseguiu provar para o reitor que realmente tinha aluno e valia a pena montar um curso. E ainda, gente, assim, é uma curiosidade, nós tivemos que montar um curso de licenciatura, porque quando eu já estava depois na universidade, a gente ligava para as pessoas que tivessem interesse em fazer, vocês podiam fazer era para ser um bacharel, que o pessoal, todo mundo queria bacharel em teatro, bacharel, quero ser artista. A gente ligava para as casas, os pais dos alunos diziam, eu não vou investir num curso para o meu filho passar fome. E a gente não conseguia aluno. Aí eu conversei com as minhas colegas professores que estavam montando o curso, olha, gente, vamos mudar. Aí nós vendemos o curso de teatro como licenciatura para que você se formasse e fosse professor. Já que o pai não queria que fizesse um curso de teatro porque os seus filhos iam morrer de fome. Então, aí conseguimos convencer, olha, vai ser professor, gente, que bom, né? Você vê... Aí... Não, e o Contestado servia também como um laboratório dos próprios alunos, né? Sim. Na verdade, eu estou misturando um pouco, mas o curso surgiu, como eu falei, depois do Contestado. E a gente pegava os alunos do curso que tinham interesse e entravam no espetáculo do Contestado até como experiência, né? Ou cantando, ou tocando, ou interpretando, e a gente ia com aquela tropa, que foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca pensei que seria tão legal e o grupo tão bacana, porque não tinha nenhum que era ator profissional. Eram todas pessoas da comunidade, professores, alunos, enfim, e todo mundo se integrou através do teatro para construir e contar a história da Guerra do Contestado que aconteceu aqui na região. Agora pode continuar. Eu ia continuar ali do Contestado, eu acho. Porque eu acho que uma coisa interessante para mim do Tejo é que essa mistura de teatro e carnaval, ela vem de um lugar muito coletivo, assim. Ele fala, porque foi uma experiência com muitas pessoas, mas a experiência do carnaval já era com muitas pessoas, né? Então, antes da gente começar o Contestado, ele já dava aula nas visuais e ele trazia turmas inteiras para dentro do barracão para criar um carro alegórico, para criar uma ala e uma coreografia. Então, trazer muitas pessoas e criar junto já sempre foi uma prática, né? O que acontece? Eu era meio malandro nessa história. Eu era professor em São Miguel, Xanxerê, Capinzal, Joaçaba, Caçador. Porque eu dava umas disciplinas que normalmente o pessoal não trabalha. Então, eles precisavam do professor, eu ia na região. E daí, por exemplo, tinha disciplina lá de laboratório de criatividade. Eu trabalhava
o período e incentivava os alunos na época de montagem do carnaval, deles fazer um estágio aqui na escola para conhecer o que é criação. Aí, por quê? Porque para mim era ótimo, porque eles me ajudavam a montar todas as alegorias, né? Aí eles vinham 30 alunos, arrumavam o lugar para eles dormirem, mas esses professores, que era a licenciatura, todos eles, se você perguntar para eles vão te dizer que nunca imaginavam que eles viriam isso que eles viram e teriam essa experiência. Porque vocês imaginam, eles tinham 20 dias, às vezes, 15 dias, para entrar no barracão de escola de samba e montar a proposta que era, onde esse carro vai falar da Montanha Negra. E o cara tinha que... É uma malandragem incrível para eles também, né? Não era isso. Eles adoravam o que eles faziam. Enfim, vou continuar do contestado. Sim. O contestado, ele surge de um coral, que a universidade tinha um coral, e eles queriam, para esse colóquio, fazer um espetáculo sobre o contestado. Mas eles queriam algumas cenas para o que eles iam cantar, não era para virar um espetáculo. Aí a gente chegou e disse, não, vamos juntando quem quer participar. E surgiu muita gente. 50 pessoas em cena, entre músicos, atores, às vezes mais, porque ia reunindo gente que queria participar. E ficou enorme. E o contestado acabou formando uma massa crítica, assim. A cidade estava com muita gente querendo fazer teatro, e as pessoas estavam fazendo. E aí disse, opa, é a hora do curso. E o curso de artes cênicas aconteceu, que eu acho que é o primeiro curso de artes cênicas do interior do estado, assim, a primeira vez que tem uma formação em teatro no interior que não seja lá no litoral. E a gente resistiu um tempo aí com o curso, tentando trazer gente de fora, na realidade da universidade particular, que é outra realidade, né? As prioridades estão em outros lugares, então jogando com isso para tentar trazer profissionais interessantes, para tentar fazer essa troca. Assim. Eu acho que o curso foi um marco, assim, tanto para o Tejo, que foi o contestado. A partir do curso a gente fez 2 festivais, que o Fábio contou que veio para cá no Festejo, mas a gente construiu esses raminhos, assim. A partir daí, a gente conseguiu construir uma rede de grupos, de artistas, de pessoas que foram em outras cidades. Esse isolamento de ser o buraco para frente e para trás, ele já não existia muito mais, sabe? A gente tinha pessoas que a gente podia conversar, contar, não se sentia mais tão sozinho. E acho que esse momento tem muito a ver com o nosso modo de produção em teatro, que embora a gente não pensasse organizado antes, que é o trabalho em rede, que no interior é quase impossível a gente trabalhar sem trabalhar em rede. Quando eu voltei de Curitiba, eu me formei em bacharel em interpretação, eu era atriz, já trabalhava com cenografia por causa dessa vivência no teatro, fiz design, queria fazer cenários, figurinos, meu sonho estava nesse universo, assim. Aí eu cheguei e a gente não tinha diretores, não tinha ninguém que dirigisse em Joaçaba, e as pessoas queriam fazer teatro. E a gente começou a fazer o quê? Dirigir o trabalho do outro, o outro veio fazer meu cenário, e a gente começou a trocar entre grupos, porque a gente não tinha a possibilidade nesse momento de fazer outras coisas. Então a gente aprendeu muito junto, assim. Aprendeu muito na relação, né? Na relação. Com as pessoas, apesar... que o teatro é isso, né? Se você não encontrar o outro, não tem teatro. Claro. E nos obrigava, então, a reconhecermos como gente, porque hoje em dia há um grande perigo de você estar falando com um boneco aí e não saber que seja... Então, eu acho que a Fernanda também tem essa característica, que eu digo, parecida comigo, até pela própria vida, né? Com 6 anos ela você começou a trabalhar no teatro, depois foi fazer artes cênicas. Isso ajudou muito a gente hoje, ouvindo o Fábio e a Ingrid, essa entreajuda, né? Esse trabalho em rede que, por exemplo, o pessoal de Concórdia, que nós tivemos uma vida intensa, o Teatro de Concórdia também na época, lá nos anos 70, 80, também tinha uma atividade muito forte em Concórdia, né? Mas hoje a gente dá espaço na escola de samba para o pessoal, né? Foi construído o cenário lá, vocês foram para lá, e a gente fornece material. Eu estava olhando agora há pouco os figurinos da peça da Ingrid e do Fábio, que a gente produziu visando usar materiais alternativos que tinham na própria escola de samba. Claro, isso amplia um campo muito grande, porque dá N possibilidades o carnaval com o próprio teatro, né? Uhum. Que o carnaval, de certa forma, com o tempo,
Não, vou fazer um outro registro aqui. Depois de um tempo, a gente deixou a Vale Samba e criou uma nova escola em Joaçaba, que é a Acadêmicos do Grande Vale. Esse momento foi um momento que a gente tinha uma outra forma de ver as coisas, mais voltado para as artes cênicas, né? Então a gente construiu ou formou uma escola de samba, junto com os colegas, voltado mais para a questão da interpretação, né? Seria isso? Eu acho que quando a gente saiu da Vale Samba por questões ideológicas e políticas, enfim, que não vem ao caso, a gente saiu muito na gana de criar uma escola que fosse uma escola de samba, que tivesse essa coisa de queremos ensinar, queremos sim falar de cultura popular, criar um outro espaço mais comunitário. E aí, quem eram as pessoas que a gente tinha, né? A gente não tinha aquela comunidade que ficou lá. Eram os artistas, eram os grupos de teatro, que na época a gente estava saindo do festejo, eram os amigos, eram grupos de dança da região que a gente tinha construído. Então, a Acadêmicos nasceu num lugar muito assim, a nossa comunidade de escola de samba hoje nasceram como grupos de artistas, assim, pessoas ligadas às artes. Então, ela já veio, assim, com uma outra pegada, que para mim, tem uma sensação de pertencimento muito grande, assim. Porque foi uma construção um pouco mais madura, já sabendo por onde a gente queria caminhar, o que era importante para nós ao reunir pessoas, que é o que a gente fala hoje sobre carnaval, assim, eu acho. O teatro tem uma visibilidade de cena, mas o carnaval ele tem outro tamanho, né? A gente vai para a rua com 1000 pessoas, a gente chama 1000 pessoas e diz, vem comigo, e aparece para outras 5, 10 mil pessoas. Então, me parece que a responsabilidade do que você fala, o que você usa de cola para agregar essas pessoas é muito grande, sabe? Que é a nossa discussão hoje sobre o Carnaval de Joaçaba também, né? O que a gente quer com isso? O que a gente está falando para as pessoas? Como quando a gente vai para o teatro, né? Você tem alguma coisa a dizer, se não tiver nada a dizer, o que é que você está fazendo? A escola como transformação social. Você não faz um enredo por fazer. Essa é a grande briga. Se eu chegar e dizer, vou fazer a história do Chapeuzinho Vermelho, qual é o teu objetivo? Aí é um questionamento muito grande. O que nós queremos com isso? O que nós queremos com quem está lá vendo? O que vai mudar nessas pessoas? Que é o grande papel exercido, eu acho que até por muitas escolas do Rio de Janeiro nesse sentido, né? Então a gente tem essa visão e isso faz com que a gente tenha um papel muito importante na nossa sociedade. Com que hoje muita gente, eu sempre digo, o Joaçaba, né? Eu digo, olha, se Joaçaba não fosse... Se Joaçaba não tivesse esse movimento que tanto o Reminiscências colocou, nós estamos colocando, da arte, do carnaval, do teatro, Joaçaba não seria Joaçaba. Essas pessoas não percebem isso e não sabem o que acontece, porque elas veem, mas não... Desculpe falar isso às vezes, mas não pensam. Na verdade, eu acho que é um pouco isso, né? Porque se elas se pensassem, elas refletiriam e talvez mudassem a sua posição. Mas elas continuam, mesmo vendo que... não sei se eles acham que não vale a pena, mas a gente está fazendo o nosso papel. Uhum. A Fernanda é minha filha, já falei, e ela... Posso fazer só uma pergunta? Com certeza. No momento que você começou a falar sobre isso, mas aí desviou. Quando que começou o carnaval na história do grupo? Por que isso começa? Qual é exatamente que momento do período que foi isso? Barbaridade, lembrar o ano, não sei, mas eu posso te contar. Você colocou, Jorge, desculpa, você colocou ali na época que Da construção. dava espaço para o teatro. E aí vocês foram para a rua, com o bloco filtrado. Quando nós começamos a luta para a construção do teatro, abriu outra brecha também que eu queria falar. E demorou 20 anos para terminar, tu imagina, né? Nós apresentamos, eu lembro, várias vezes no teatro semi-acabado, que tinha o fosso da orquestra, que era uma loucura, os caras eram, que as pessoas podiam cair lá e se matar. Mas nós botamos a cerquinha e tal, para não perder o tempo, porque senão nós ia ficar parado. E aí houve um momento que o pessoal disse, deu, né? Deu, vamos sair daqui, vamos para a rua e tal. E o que acontece? O pessoal que estava envolvido com a arte naquele período resolveu ir para a rua e vamos montar um bloco de carnaval e vamos brincar e vamos... Enfim,
sabe? Como se fosse um grito de deu, basta, vamos para outro lugar. E aí, o que acontece? Começaram a fazer blocos, surgiu blocos, tinha uma escola de Ervaldo Oeste aqui do lado da cidade, e eu pensei, vamos fazer uma escola de samba. E a gente montou uma escola de samba na rua para talvez suprir ou dar conta dessa energia que eu falava, não sei para quem, que me parece que naquela época havia uma energia visceral, assim, sabe? Parece que, como não havia tanta tecnologia, o ser humano era mais caloroso, ele era da luta, ele era da briga, ele precisava gastar essa energia. E nós vamos para a rua fazer carnaval também agora. E fizemos carnaval e teatro junto, sabe? Essa coisa assim do jovem idealista, que falta muito hoje, né? O idealismo. E aí surgiu a escola de samba, que era a Vale Samba. Com os figurinos do teatro, o primeiro desfile. Se você olhar as fotos, no primeiro ano, a gente fazia 1001 coisas, inclusive o presépio vivo no morro que tem aqui em Joaçaba e tal. E se você olhar o carro um dos carros alegóricos, os destaques do carro estão todos vestidos de rei mago. Se usava tudo e valia tudo, né? Hoje é capaz de não ser preso se fizer isso. Do teatro, disse que tinha lembrado. Aí conseguimos construir o teatro, que é o Teatro Alfredo Siglos, não sei se vocês conhecem. Um super teatro, chique, maravilhoso, né? Super cuidado, super administrado. Só que, infelizmente, ele não atende à necessidade. Hoje eu vejo para a Índia, eles não conseguem apresentar ali porque custa o aluguel 4, 5 mil, não sei. Um teatro mantido com recurso público, não sei se a gente vê. Então tu vê como que é a vida, né? Se lutou anos para construir, quando ele estava pronto, que a gente construiu junto com a Escajo. Só que a Escajo é uma sociedade particular. E ficou o teatro particular, e nós continuamos sem o espaço aquele de 30 anos atrás. Em 2017, 16, a gente pegou, que era a casa da minha avó. Tudo é meio nos lugares que a gente tinha. O barracão era meio na nossa casa. Na casa da minha avó, a gente fez o Tejo Espaço Cultural, que a gente organizou um espaço atrás, cabia umas 40, 60 pessoas, inclusive o primeiro encontro da FECAT, o Encontro Oeste, chamou Rosa Oeste, eu acho. Rosa dos Ventos Oeste. Foi lá no Tejo. Tem um jardim, um quintal, a gente fez algumas apresentações, saraus, apresentações de música. Na pandemia, a gente acabou meio que... Estamos segurando ele, porque tivemos problemas estruturais, de infiltração, mas foi um espaço bem legal. Inclusive, a gente geriu ele em parceria com Reminiscências, que nos ajudou a manter, assim, e foi um espaço no momento que a gente já não tinha mais acesso ao Alfredo Sigvald, que foi esse momento que subiram muitos valores, que a gente chamava os grupos para ensaiar. Quem não tinha espaço vinha ensaiar no nosso espaço, nos ajudava com alguma coisa, foi um espaço de muita troca, assim, que foi bem nesse lugar que eu estava comentando sobre a rede, assim. A cidade precisava de um espaço, a gente encontrou o que a gente tinha, organizou juntos esse espaço para que as pessoas pudessem usar, tivessem um espaço para ensaiar, e a gente usou junto. Era isso. Hoje à noite vocês vão conhecer, né, pelo que eu sei, o espaço da escola de samba. É distante da cidade, fica 10 quilômetros fora do centro. Então a gente tinha um pouco de dificuldade desse relacionamento com a comunidade, por isso a gente fez esse espaço, mesmo que mini espaço, na casa lá, para que o pessoal tivesse um acesso mais fácil. Que está vivo ainda. Lá a gente trabalha com escritório, a gente faz produção, cuida... Hoje a gente tem projetos na escola que são projetos de formação, assim. A gente já teve aulas de teatro, de bateria, percussão, sempre nesse sentido de transformar o movimento da cultura popular numa escola mesmo, de como que a gente vai mantendo isso para que isso não se acabe. Que eu acho que é uma característica do Tejo para mim, assim. Ele é uma coisa que me parece hoje, era Tejo Teatro de Joaçaba, porque ele surgiu para fazer teatro, né? Hoje a gente chama de Grupo Tejo, porque ele criou várias perninhas. Tem o movimento do carnaval, saiu com o movimento do teatro, tinha um espaço, mas eu sinto ele como um lugar de impulso, assim, que ele segue impulsionando coisas, pessoas, sabe? E nos impulsiona também. Encontrar essas pessoas, ou a gente recebeu muita, a gente fala que a gente ajuda, mas a gente recebeu muita ajuda de muita gente, que teve lá e nos impulsionou também. Então, eu acho que as nossas estratégias de sobrevivência e política pública têm a ver com relação, muito.
Tem a ver com encontrar pessoas e nos fortalecer juntos. E acreditar nas pessoas. Ó, só para sintetizar assim, olha, na minha vida, trabalhando tanto como professor, como artista e tal, muitas vezes eu olhei para a pessoa e disse, nossa, eu não dou nada, esse cara aí não vai dar certo. O cara vinha trabalhar. E depois eu tinha que engolir a seco, né? Sem falar para a pessoa. Mas dizer, olha... E hoje aprendi isso. Nunca julgue pelas aparências. Tem muita gente de muito valor que chega e te faz se surpreender, né? O ser humano é fora de série. E eu acho que é isso que está fazendo a gente sobreviver, né? A força do ser humano em acreditar que pode tudo. E hoje vocês têm algum espetáculo em repertório? Estão apresentando? Hoje não. Pode. Hoje nós estamos fazendo vários projetos para serem executados. Bom, você fala da construção do espaço, mas eu ia dizer para ela que a gente, o ano passado, no Carnaval, dedicou o tempo para contar a história na Avenida do Teatro Tejo, 50 anos. Então, inclusive, hoje à noite vocês vão ver várias fantasias que a gente produziu para o Carnaval, contando a história do Tejo, nesse caso. Você pode falar da construção? Eu ia falar que a gente quer fazer uma reforma do espaço, mas eu ia falar que depois da pandemia, a gente teve um momento muito delicado para o Carnaval em Joçaba, assim, que ele quase se foi, assim. Então, eu acho que, de algum jeito, nós nos unimos para colocar muita energia nisso. A gente estava com uma escola nova, estava sem barracão, estava assim... O barracão que vocês vão ver hoje foi construído em 4, 5 anos, assim, com muito esforço. Então, os nossos últimos anos foram muito dedicados a construir o Carnaval, manter nossas oficinas, e a gente tem um espetáculo que não seria de teatro, seria artes integradas, talvez, algo assim, que é um espetáculo sobre Carnaval. A gente conta um pouco a história do Carnaval, tem as figuras do Carnaval, tem a bateria, tem o mestre Sala e porta-bandeira, as baianas, tentando trazer um pouco, assim, as minúcias do Carnaval, porque muita gente gosta de Carnaval, mas pouca gente, às vezes, você fala o que é comissão de frente, a pessoa nunca ouviu falar no termo, assim, então tentando trazer um pouco isso. Mas não acredito que a gente colocaria no lugar do teatro, e dizer que é um repertório de teatro, acho que não, mas é esse lugar que a gente está agora, assim, tentando... E que acho que estamos super bem. Acho que hoje, depois de 13 anos de escola nova, a gente construiu um lugar, assim, uma comunidade, a gente já respirou ali, temos muita gente com a gente. Temos para o ano que vem a proposta de várias oficinas lá na escola, inclusive de teatro, né? Sim, também. Teatro, música, dança, tudo que tiver gente que queira fazer. Eu posso fazer uma pergunta? Se vocês têm referência de outras escolas de samba, Santa Catarina ou Brasil, que sejam comandadas por pessoas do teatro. Uau! Mas deve ter muita gente, eu não sei assim, mas deve ter muita gente envolvida nesse sentido. Que nasceu de um grupo de teatro, né? Eu não conheço, Ilane. Conheço muitas escolas que trabalham com teatro também, né? Que tem um movimento, tipo, o Rio tem várias escolinhas de formação, assim, né? Mas que tenha nascido de um grupo de teatro, realmente não conheço. Vamos pesquisar. Hoje, se me permite, hoje o Tejo, em atividade, é o grupo mais antigo do estado. Eu não sei, Acho hoje que eu tem uma perguntei do armação em Armação, Floripa eu não ainda. sei. A formação só se ele voltou, porque ele estava inativo até há pouco tempo atrás. Então é a armação nós, né? Então se ele voltou à atividade, daí é ele. Mas eu estava lembrando, né, Jorge, 40 anos atrás, né? Era FECAR ainda, lá no Celso Ramos. Que houve o encontro de diretores de teatro, eu estava falando. E a gente continua, né, a nossa classe aí, a mesma batalha ainda, né, como 40 anos atrás. Muitos de vocês nem nascidos eram. Não. A própria filha, eu acho que está ali, né? Nasceu ali, mas não, né? Não tinha Se nascido. for, sim. É isso. Era o que eu... briga, né, pelo coletivo, né? É que o Fábio falou antes. Tanto feito, né, Jorge?
O Fábio falou antes da questão de que 20 anos atrás já tem uma reportagem que falava sobre o assunto que nós estamos falando hoje. Eu sou testemunha viva, né, nesse sentido. Vamos construir o teatro, vamos começar de novo. Né, pela luta pelo espaço. Mas a ideia dos novos problemas é bem interessante. Pensar que é uma espiral mesmo, eu acho. A gente vai passar de novo pelo mesmo problema, mas com sorte vai estar um pouquinho mais para frente, né? E um pouquinho mais para frente, e assim nós vamos caminhando. Que são as lutas dos conselhos, também a gente também articula, que tenta articular com os conselhos das cidades. As lutas são as mesmas e devem ser muito parecidas para vocês também, né? A gente só muda os detalhes, mas a cultura, eu acho que, em geral, ela tá... Estamos caminhando meio parecido. Mais alguma pergunta? É isso. Obrigada, gente. Nós que Obrigada. agradecemos.